O senador Rogério Marinho deu uma aula sobre democracia e Estado de Direito ao sabatinar candidatos ao Conselho Nacional de Justiça, órgão que deveria fiscalizar o judiciário, mas que, ao contrário, vem servindo como órgão de repressão a magistrados conservadores. Marinho iniciou lembrando que é exatamente o papel dos parlamentares questionar e criticar sem limitações. Ele apontou: mesmo quando há alteração, a rispidez, a contundência, eu prefiro a quando as pessoas se calam ou são emudecidas. A controvérsia não pode ser contida. As pessoas precisam necessariamente entender as diferentes visões de mundo para fazer o seu juízo de valor. Isso é a democracia. O senador relatou que, na qualidade de líder da oposição no Senado, é procurado por cidadãos que relatam sua insatisfação com a atuação do judiciário. Marinho afirmou: a sensação que existe é que não há hoje justiça, há justiçamento. As palavras são similares, mas o sentido é diametralmente oposto. No Estado de Direito, no império da lei, mesmo que a convicção pessoal do julgador vá no sentido contrário do que ele pensa, o fato dele se manter fiel à lei é um pressuposto extremamente relevante e importante da saúde das instituições brasileiras. E nós estamos vendo a lei ser relativizada, a lei passar a ser uma circunstância em função dos indivíduos e não do problema em si. A lei está sendo, e me desculpem a expressão, fulanizada. O senador Rogério Marinho apontou ainda absurdos da atuação de ministros de cortes superiores, demonstrando deboche para com a população que, com seus impostos, sustenta aquele poder, e disse: o CNJ corrobora, legislando e ultrapassando o Congresso Nacional, hipertrofiando um poder, desequilibrando o pacto entre os poderes, que foi a essência da nossa democracia. Montesquieu, independência, harmonia. Hoje há uma clara disfuncionalidade no funcionamento dos nossos poderes. O senador lembrou que estavam ali no parlamento e disse: aqui a gente está falando, porque o parlamento é isso, é parlar, e ao contrário do que têm dito alguns doutos juízes, parlar inclusive com contundência, inclusive com aspereza, inclusive deixando inseguros ou desconfortáveis aqueles que nos ouvem, porque esse apanágio é da instituição e não meu. Eu estou senador da República. Eu não nasci senador da República e não vou morrer senador da República. Mas enquanto estiver aqui, representando a população do meu estado, eu preciso ter a proteção que me é dada pela Constituição e que foi inclusive o interesse, o intuito, a vontade dos legisladores da inviolabilidade do meu mandato por quaisquer atos, opiniões, palavras proferidas. E nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a relativização dessa blindagem, que na verdade não blinda o cidadão, blinda a democracia. Marinho pediu aos candidatos que, em sendo aprovados, tenham a coragem de seguir a lei. Ele relatou como isso não vem acontecendo, contando o caso do vazamento de conversas entre juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes no STF e no TSE. Marinho disse: isto foi colocado pelos jornais, diálogos cabulosos, em que um juiz auxiliar orienta um funcionário para dizer o seguinte: olhe, se você não está encontrando nada contra esse cidadão, use a criatividade. Eu não sabia que no direito há a possibilidade de se usar a criatividade para se produzir prova contra o inimigo político. Se isso não é um escândalo, eu não sei o que é escândalo. Rogério Marinho relatou que fez uma representação ao CNJ e o corregedor Mauro Campbell Marques sequer abriu um procedimento de investigação. O senador disse: o senhor corregedor nacional Mauro Campbell, sem abrir procedimento de investigação, concluiu não haver indícios ou fatos que demonstrem que os magistrados descumpriram seus deveres funcionais, apesar dos diálogos expostos. Bom,
Qual é o sentimento que a sociedade tem em relação a esse tipo de comportamento do corregedor da entidade que Vossas Excelências vão participar? O senador alertou: nós estamos aqui num prédio que representa 200 anos de história, que é o Senado da República. Rui Barbosa é o nosso patrono e já dizia: a pior ditadura é a do judiciário, porque não temos a que recorrer. E todo poder absoluto gera corrupção absoluta. Mas se o poder não se autocontém, e aqui não é uma ameaça, é uma constatação, ele será contido de alguma forma. Rogério Marinho afirmou que houve uma ruptura institucional e que a Constituição já não tem qualquer validade. Ele disse: se você é adversário, até o artigo 5º da Constituição é deixado de lado, porque vale tudo, para fazermos com que o inimigo seja colocado no seu lugar, num processo de eugenia política que não cabe ao Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário. Senhores, vivemos um momento muito grave da nossa história. O senador rebateu um colega da extrema-esquerda que havia discursado, mostrando como a esquerda distorce narrativas ao seu bel prazer. Ele disse: escutamos aqui um senador justamente indignado com a sua história, mas que faz uma narrativa. 20 mil mortos. A própria comissão, criada pelo partido do senador, fala em 400. São números díspares. Marinho lembrou que o senador havia se manifestado contra a anistia e lembrou que figuras importantes da esquerda foram anistiadas, comparando: estamos falando de crime de sangue, não de pessoas que estavam com a Bíblia na mão. Rogério Marinho expôs o ridículo do inquérito em que um delegado da Polícia Federal sob o comando de Moraes criou a narrativa do suposto golpe, mostrando que a narrativa não para em pé. Ele questionou: se 15 de dezembro é o dia do golpe, eu pergunto aos senhores, o que aconteceu no dia 8 de janeiro? E as pessoas que foram julgadas e condenadas a 17 anos porque pintaram com batom uma estátua, porque estavam com a Bíblia na mão, na frente de um gramado. Receberam 14 anos, 12 anos, 17 anos. O senador fez um duro alerta aos candidatos. A responsabilidade de Vossas Excelências é muito grande. O momento que o país vive é muito desafiador. Precisamos todos ter, sobretudo, serenidade e espírito de Brasil e entendemos que cada um de nós precisa ter a possibilidade de dizer as suas verdades. E se eu me sinto incomodado com o que alguém está falando, eu só quero ter a oportunidade de contraditá-lo e fazer o debate, não de calá-lo e não de emudecê-lo, porque isso não é democracia, isso é ditadura travestida de legalidade. Senhores sabatinados, nobres pares, esse momento para nós, além da liturgia do processo, do fato de que esse é um ato necessário para validar a nomeação dos senhores que foram indicados por diversas entidades, para ocuparem cargos importantes na estrutura de controle, de acompanhamento, de avaliação do Estado brasileiro, permite que nós possamos fazer um debate que está se tornando cada vez mais rico, porque mesmo quando há a alteração, a rispidez, a contundência, eu prefiro do que quando as pessoas se calam ou são emudecidas. A controvérsia, ela não pode ser contida. As pessoas precisam necessariamente entenderem as diferentes visões de mundo para fazer o seu juízo de valor. Isso é a democracia. Eu, antes de entrar no tema, que acho importante, eu queria falar especificamente, me perdoe os demais, sobre um órgão que eu considero hoje singular nesse processo, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça. Por dever de ofício e por circunstância, hoje me encontro como líder da oposição aqui no Senado da República. E essa posição me dá uma espécie de condição de muro das lamentações. Nós somos procurados aqui por populares, por líderes políticos, por empresários, por pessoas do povo, para falarem a respeito
dessa insatisfação com a maneira como o judiciário tem se comportado no nosso país. De fato, respeitando inclusive a posição daqueles que pensam diferente, e graças a Deus isso acontece no nosso país, né? A sensação que existe é que não há hoje justiça, há justiciamento. As palavras são similares, mas o sentido é diametralmente oposto, né? No Estado de Direito, né, no império da lei, mesmo que a convicção pessoal do julgador vá no sentido contrário, né, do que ele pensa, o fato dele se manter fiel à lei é um pressuposto extremamente relevante e importante da saúde das instituições brasileiras. E nós estamos vendo a lei ser relativizada. A lei passar a ser uma circunstância em função dos indivíduos e não do problema em si. A lei está sendo, me desculpe a expressão, fulanizada. Vejam os senhores que o próprio Conselho Nacional da Justiça recentemente definiu que há necessidade de se remunerar os trabalhadores do judiciário além do teto de salário do funcionário público com um percentual, deixa eu ver aqui para não incorrer aqui numa leviandade. 1º de janeiro de 25, juízes e juízes federais e estaduais terão direito a receber um novo benefício, que irá render R$ 7.200 a vários deles mensais. E o critério é que o juiz trabalha muito, apesar de ter recessos no final do ano e no meio do ano. O critério dito ontem pelo eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, que não fez vênias, né, porque falou isso publicamente, deu uma entrevista, os juízes são mal remunerados no Brasil. Num país de miseráveis, onde o teto é mais de R$40 mil, o ministro entende que a remuneração dos juízes é pouca e que eles precisam ter esses 7 mil e tanto, precisam ter de volta os anuênios e quinquênios, que eu aqui nessa casa tenho dito que é uma imoralidade. É mesmo. E o CNJ, meu caro Rodrigo, senhores que estão sendo indicados, corrobora, legislando e ultrapassando o Congresso Nacional, hipertrofiando um poder, desequilibrando o pacto entre os poderes, que foi a essência da nossa democracia. Montesquieu, independência, né? Harmonia. Hoje há uma clara disfuncionalidade no funcionamento dos nossos poderes. Aqui a gente está falando, porque o parlamento é isso, é parlar. E ao contrário do que tem dito alguns doutos juízes, parlar, inclusive com contundência, inclusive com aspereza, inclusive deixando inseguro ou desconfortável aqueles que nos ouvem. Porque esse apanágio é da instituição e não minha. Eu estou senador da República. Eu não nasci senador da República e não vou morrer senador da República. Mas enquanto estiver aqui representando a população do meu estado, eu preciso ter a proteção que é me dada pela Constituição e que foi, inclusive, o interesse, o intuito, a vontade dos legisladores da inviolabilidade do meu mandato. Por quaisquer, aprendi no português, né? Quaisquer atos, opiniões, palavras proferidas. E nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a relativização dessa blindagem, que na verdade não blinda o cidadão, blinda a democracia. Imaginem, senhores, se o parlamentar fosse jungido, fosse impedido, fosse emudecido, fosse constrangido a não se posicionar, porque poderá sofrer uma sanção disciplinar, porque se excedeu na hora em que se posicionou. Senhores, é muito importante o papel que os senhores vão ocupar, não apenas de controladores e aqueles que vão se preocupar com a lisura dos atos judiciais, mas sobretudo para terem coragem de seguir a lei. E me permita falar sobre um ato recente que eu fui o autor. A exemplo de milhões de brasileiros, que nós já tínhamos esse entendimento, mas isso foi corroborado, exposto, eviscerado pelo jornal Folha de São Paulo, por ocasião do vazamento
das conversas dos juízes auxiliares, do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, na época presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, os seus juízes auxiliares conversando com técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, isso foi colocado pelos jornais. Diálogos cabulosos, onde um juiz auxiliar orienta um funcionário para dizer o seguinte: olha, se você não está encontrando nada contra esse cidadão, usa a criatividade. Eu não sabia que no direito há a possibilidade de se usar a criatividade para se produzir prova contra o inimigo político. Se isso não é um escândalo, eu não sei o que é escândalo. Mas pasmem, senhores, pasmem. Não pasmem não, se resignem ou se indignem. Eu tive a audácia de representar o CNJ como cidadão, porque eu acredito na justiça, eu acredito na democracia, eu acredito na política. E fizemos uma representação e o senhor, deixa eu me lembrar aqui para não cometer injustiças, por favor, o senhor Corregedor Nacional Mário Campbell, sem abrir procedimento de investigação, concluiu não haver indícios ou fatos que demonstrem que os magistrados descumpriram seus deveres funcionais, apesar dos diálogos expostos. Bom, qual é o sentimento que a sociedade tem em relação a esse tipo de comportamento do corregedor da entidade que Vossas Excelências vão participar? O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, STJ. Senhores, nós estamos aqui num prédio de 200 anos, um prédio que representa 200 anos de história, que é o Senado da República, e Rui Barbosa é o nosso patrono. Ele já dizia: a pior ditadura é a do judiciário, porque não temos a quem recorrer. E todo poder absoluto gera corrupção absoluta. Mas se o poder não se autocontém, e aqui não é uma ameaça, é uma constatação, ele será contido de alguma forma. Para se haver uma nova Constituição que porventura coloque os poderes dentro das suas atribuições precípuas, né, aquelas originárias da própria Constituição, se fala que é necessária uma ruptura institucional, né, uma revolução. Já aconteceu. Só que, ao contrário de uma facada, como o nosso presidente Bolsonaro recebeu, nós estamos naquela teoria do sapo numa panela de água fervendo. Então, gradativamente, nossos direitos vão sendo ultrapassados. A nossa blindagem constitucional vai sendo relativizada. E se você é adversário, até o artigo 5º da Constituição é deixado de lado, porque vale tudo para fazermos com que o inimigo seja colocado no seu lugar, num processo de eugenia política que não cabe ao Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário. Senhores, vivemos um momento muito grave da nossa história. Escutamos aqui um senador justamente indignado com a sua história, mas que faz uma narrativa: 20 mil mortos. A própria comissão criada pelo partido do senador fala em 400. São números díspares. Fala contra a anistia. Esse país tem um histórico de anistias, de conciliação, de pacificação, nobre senador Contarato. Ou a presidente Dilma Rousseff não foi anistiada por crime de sangue, por crime de assassinato, crime de roubo. Ou José Dirceu não foi anistiado. E tantos outros no processo de reconciliação desse país. Estamos falando de crime de sangue, de pessoas que estavam com a Bíblia na mão. E me permitam uma breve fala a respeito desse inquérito, já que ele foi falado aqui, eu nem iria falar a respeito do tema. O inquérito que diz o seguinte: o golpe começa a ser dado no dia seguinte à posse do presidente Bolsonaro, em 2019, porque ele nega o sistema eleitoral. O golpe é uma contestação do sistema eleitoral. E ele seria concretizado no dia 15 de dezembro. Duas falhas. Primeiro, se esse é o mote do golpe, a contestação ao processo eleitoral, a Polícia Federal errou. Senhores da Polícia Federal, os senhores erraram na sua investigação. O golpe começa em 2015, por ocasião da votação da reforma eleitoral, quando o presidente Bolsonaro aprova na Câmara e no Senado um projeto de lei do voto auditável, que foi vetado pela senhora Dilma Rousseff. E esse veto caiu com o voto, inclusive, de senadores de oposição à época, e hoje de situação, como o senador Humberto Costa, como o senador Randolfo Rodrigues, todos favoráveis à manutenção do voto do presidente Bolsonaro na época. Então, o presidente Bolsonaro já sabia em 2015 que ia ser presidente da República.
Já sabia em 2015 que Lula seria preso. Já sabia em 2015 que ele seria solto, apesar das condenações por corrupção. Já sabia em 2015 que não haveria imparcialidade por ocasião das decisões que foram perpetradas pelo Tribunal Superior Eleitoral por ocasião das eleições de 2022. Esse cara é fantástico. Ele merece voltar a ser presidente porque ele já sabia de tudo naquela época. Quem consegue ter essa visão de futuro, é uma brincadeira, uma patomina. E veja, e se 15 de dezembro é o dia do golpe, eu pergunto aos senhores, o que aconteceu no dia 8 de janeiro? E as pessoas que foram julgadas e condenadas a 17 anos porque pintaram com batom uma estátua? Porque estavam com a Bíblia na mão na frente de um gramado? Quem recebeu 14 anos, 12, 17? Senhores, a responsabilidade de vossas excelências é muito grande. O momento que o país vive é muito desafiador. E precisamos todos ter, sobretudo, serenidade e espírito de Brasil. E entendermos que cada um de nós precisa ter a possibilidade de dizer as suas verdades. E se eu me sinto incomodado com o que alguém está falando, eu só quero ter a oportunidade de contraditá-lo e fazer o debate, e não de calá-lo, e não de emudecê-lo, porque isso não é democracia. Isso é ditadura, travestida de legalidade. Obrigado, senhores. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor
enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.